Beleza, então, ó, essa aula está sendo gravada agora para a galera que vai ver, assistir essa aula depois. Quero que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para mim, tá bom? O endereço de e-mail você já conhece, já tem todas as atividades lá, o endereço de e-mail. Então vamos lá, então, fazer aquela revisãozinha de termologia. Vou ampliar aqui um pouquinho, pequeno demais. Beleza, então, quando nós começamos a calorimetria, né? Dentro da termologia tem a calorimetria. Aí, calorimetria, medida do calor. Então, eu defini com vocês calor, nós já havíamos definido lá no início do ano, mas tem que retomar aqui nessa parte de novo, que é essa energia térmica em trânsito, né? Aí, falei de como funcionam alguns equipamentos, né? Dispositivos que funcionam gerando calor, botei alguns aqui, claro. Mas tem os motores de combustão interna, tem um montão de motor a vapor, né? Que foi esse invento que foi responsável pela primeira revolução industrial. Aí falei desse cara da potência, James Watt, que dá nome à unidade de medida de potência no sistema internacional de unidades, que é a razão entre joule e segundos. Aí é o Watt, e é esse cara bravo aqui. Nós falamos desse consumo já várias vezes, passei por várias vezes esse negócio aqui. Aí entrou o calor específico, que era uma grandeza que os físicos entenderam o seguinte: existia uma necessidade de entender por que alguns materiais aumentavam a temperatura rapidamente e outros não. Por quê? Aí essa grandeza física que explica isso, né? Então, o CPF térmico das substâncias está aqui, tudo muito bonitinho. Tem a ver com quanto de energia eu preciso para cada grama de ouro variar 1 grau Celsius? 0,031. Enquanto, por exemplo, a água é 1. Cadê a água? Aqui, ó, 1. A água é 1. Ou seja, a água precisa de muito mais energia para mudar 1 grau Celsius do que o ouro. O ouro aumenta de temperatura bem facilmente. Enfim, aí depois nós definimos a capacidade térmica, que é para quê? Para que funciona a capacidade térmica? Quando eu tenho um corpo composto por várias substâncias, aí a gente não fala mais de calor específico, porque ele não tem uma substância específica, uma única substância, ele tem várias. Aí a gente fala de capacidade térmica. Vocês vão ver quando nós vamos usar essa grandeza aqui. Até hoje nós não usamos nenhuma vez. Aí aqui a relação matemática entre as grandezas, né, entre calor específico e capacidade térmica, que Czão, que é a capacidade térmica, é o produto entre a massa e o Czinho, que é o calor específico, né? Porque o Czão fala do corpo inteiro e o Czinho fala de 1 grama só. Então, se eu multiplicar a massa do corpo vezes, né, o calor para 1 grama, eu estou falando do corpo todo. Basicamente isso aí. Aí depois nós falamos, essa aqui foi mais recente, né? Essa grandeza aqui. Calor latente. Quando o objeto muda de fase, ele não muda de temperatura, mas a gente tem que continuar doando energia para ele poder mudar de fase. Aí a energia para cada grama mudar de fase de uma substância, a gente define como calor latente. Isso aqui já tem a ver com mudança de fase. A outra tem a ver com mudança de temperatura. Enfim, eu fiz um breve comentário sobre as fases da matéria. Falei que nós vamos chamar de fase, agora nós vamos chamar mais de estado. Tá? Dei uma relembrada aqui com vocês de os nomes das transições e tal. Né? Isso aqui é uma observação importante que eu acabei de falar, que quando o objeto muda, quando as substâncias mudam de temperatura, elas não apresentam mudança, quando as substâncias mudam de fase, elas não apresentam mudança de temperatura. E aí definir, de fato, né, essa grandeza chama calor latente, aí ficou assim, queima-torineu, show? Para poder decorar, né? Onde L aqui é o calor latente, calor latente, esse aqui é a quantidade de calor latente que a gente tem que doar. Eu multipliquei pela massa, né? Então estou falando do corpo todo agora. Observações importantes, esse dado aqui saiu do Halliday-Resnick, mas estava no livro de vocês, isso aqui já saiu só do livro de vocês, está lá na página do seu livro. E aí, nós falando da curva de aquecimento de uma substância, né, que ela tem essa cara aqui, mas quando a substância que eu estou falando é uma substância pura. Se eu colocar, por exemplo, álcool e água dentro, aí já não vou ter mais essa curva totalmente na horizontal, ela vai dar uma inclinadinha. Por quê? Porque enquanto uma substância vai estar mudando de fase, a outra ainda não vai estar. Então, uma vai puxar o gráfico, né? Enfim. Inclusive, eu fiz um experimento desse uma vez lá numa escola. Era para a gente fazer esse ano, mas enfim, não dá para fazer à distância, né? Uma aula experimentalzinha com termômetro digital, mó legal. Enfim, lindões, e hoje nós vamos começar agora a falar sobre princípios das trocas de calor. Deixa eu só ver qual é a página que está aqui esse conteúdo, que eu já não estou mais com o livro físico na mão, estou só com ele no computador. Então, vou só olhar a página para eu riscar ali para vocês poderem me acompanhar.
Ficou escuro, mas é porque eu estou olhando outra página, hein? Beleza. Página 52. Vou colocar aqui. Se você puder abrir seu livro, fica mais legal, porque o livro de vocês tem mais gravuras, né? Então dá para a gente poder ter uma ideia melhor do que se trata esse conceito aqui. Então nós vamos falar desse princípio das trocas de calor, finalmente. Que é uma boa aplicação dos conteúdos que nós vimos antes. Deixa só o computador responder. Beleza. Show de nós. Então, vou pedir para vocês considerarem o seguinte. Eu vou criar aqui um recipiente fechado, vedado, que não deixa nada de energia entrar. E nem sair também. Vou fazer de novo, que não ficou legal não. Aí. Vou botar ali de parede dupla, que aí a gente tem mais a ideia ainda de que não vai sair nem entrar energia, tá? Vai ser um sistema fechado. Então faz de conta que aqui, sabe o que tem aqui? Vácuo. Depois eu vou ensinar o próximo conteúdo. Não, em vez de gás, o próximo conteúdo é transmissão de calor. O próximo conteúdo nós vamos exatamente estudar por que o vácuo é um excelente isolante térmico, tá bom? Então faz de conta que aqui é vácuo. Já viram aquelas garrafinhas da Stanley? Garrafa não. Aquele copo da Stanley? Viram? A marquinha? Essa marca nova pra caramba. Já é antiga, mas começou a ficar famosa aqui no Brasil por agora. Então, aquele copo ali, ele tem essa capacidade de manter a temperatura justamente porque ele tem uma parede dupla, exatamente como isso aqui que eu escrevi, só que não é um sistema fechado, tem a tampa, né? Você colocar o líquido ali. Mas mesmo assim ele é um excelente isolante térmico, porque entre as paredes do copo tem nada, tem vácuo. Então, o fabricante ele consegue colocar vácuo por baixo. Se você pegar um copo da Stanley e olhar lá no fundo, tem uma válvula ali. Dali que o cara consegue fazer vácuo, né? Puxar o ar de dentro. E aí, o fato de ter vácuo aqui impede as trocas de calor. Show? Lá no copo da Stanley é assim. E nós vamos considerar um sistema assim. O que a gente pode falar assim? Uma garrafa térmica tem essa propriedade a curto prazo, né? Uma caixa de isopor também tem essa propriedade a curto prazo. A gente fala que isso chama-se adiabático. É a palavra adiabático, que é um recipiente que não deixa nem entrada, nem não deixa que entre energia, nem deixa que saia energia. Lindo, com certeza, Fernando, muito lindo os copinhos, né, da Stanley, são muito de bom gosto mesmo. E essa palavra adiabático vem uma brincadeira dos físicos de não e diabático tem a ver com diabo mesmo, a não diabo. Que a ideia deles era o seguinte, que tinha algo que controlava a entrada e a saída de energia. Aí, na zoeira, os caras foram lá e falaram, faz de conta que é um diabinho que faz essa entrada e essa saída de energia. Então, quando não há entrada nem saída de energia, a gente fala que é adiabático, ou seja, não tem esse diabinho. Doideira, né? Viagem, né? Dos caras. Mas, enfim. Então, vou pedir que você considerar aí dois objetos dentro desse recipiente aqui que é adiabático, ou seja, que não deixa nem entrar nem sair energia. Um sistema isolado. Então, vou desenhar agora os objetos aqui. Então, vou desenhar um vermelhinho. E um azulzinho. Aí, olha só. Esse aqui é o objeto A e esse aqui é o objeto B. O que eu vou falar? Que o A, esse objeto A aqui, ele está numa temperatura maior que o objeto B. Então, θA é a temperatura do objeto A e θB é a temperatura do objeto B. Se
θA é maior que θB? Com certeza, olha só, vejam se vocês concordam comigo. Com certeza, se isso aqui é uma verdade, isso aqui é um B. Tem que desenhar outra vez. Aí. Se θA Peraí que eu tô tentando apagar, tá, lindões? Esperar a vontade do PC. Pronto. Então, se θA é maior que θB, com certeza o fluxo de energia é assim, não é? Ó, né? O calor vai fluir assim, de A para B, porque o A tem que estar numa temperatura maior que de B. Nós já vimos isso, né? Nós já até conversamos sobre esse negócio aí. Aí veja bem, vocês concordam então que A vai diminuir a temperatura? Para ele, a energia está saindo. E B vai aumentar a temperatura. Para ele, a energia está entrando. Se isso aqui for uma verdade, se θA é maior que θB, se isso aqui é uma verdade, na verdade, se eu somar a quantidade de calor que o A está perdendo com a quantidade de calor que o B está ganhando, você concorda que vai dar zero? Porque QA é uma perda, é a quantidade de calor que está saindo do objeto A. Está perdendo essa energia. Ué? Loucura. Pera aí, galera, o computador tá zoando a gente hoje. Então isso aqui é uma verdade. Aí agora, se eu colocasse mais objetos ali dentro, botar mais um objeto ali dentro, aí o que ia acontecer? O cara que está na maior temperatura, ou perdão, deixa eu aceitar o Kelvin aqui. Ele está lá no lobby. Espera. Obrigado, Fê. Obrigado, Marcos. Perdão. Se eu colocar mais um objeto aqui dentro e o A, de novo, for o cara que tem maior temperatura, ele vai doar para os outros dois. Agora, essa troca aqui vai acontecer até quando? Até a gente atingir o tal do equilíbrio térmico, né? E o equilíbrio térmico acontece quando todo mundo está na mesma temperatura, mesmo ambiente. Mesma temperatura, mesmo ambiente, tá? Tudo bem, vocês entenderam essa ideia? Isso aqui é muito, muito importante de se entender. Aparentemente, parece que não tem serventia, né? Não tem, parece que não tem serventia. Fala assim, pô, vou somar duas coisas da zero e daí, professor? Quer ver o que nós vamos fazer com esse negócio aqui? Mas antes eu queria saber se vocês se tá de boa, para vocês entenderem. Porque quando o meu professor me explicou isso aqui na época, para mim não entrou na minha cabeça. Eu, pô, como assim que eu vou somar e dar zero? Essa era a minha pergunta na época. Beleza, então tá tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aplicação. Vamos fazer uma aplicação disso. Então, se eu tiver 10 corpos aqui, vão ter quantos Qs aqui? Se eu tiver 10 corpos aqui, vão ter 10 Qs, no mínimo. Porque um vai estar doando, o outro vai estar recebendo, o outro vai estar doando. Aí quem vai doar e quem vai receber vai depender da temperatura inicial dessa coisa, tá? Mas, em geral, depois que tudo isso acontecer, os dois objetos vão estar em equilíbrio térmico. Por exemplo, peguei minha caneca de café, estava aqui em taça, deixei aqui no quarto agora, aqui no escritorinho agora. Agora não, mais cedo. Quando eu fui tomar aqui meu café, estava frio. Eu senti ele mais frio do que antes. O que aconteceu? Ele esquentou o ambiente que estava aqui. Só que as janelas estão abertas. Se tivesse fechado aqui a janela e as portas, eu ia perceber que a temperatura aumentou.
do ambiente. Mas aumentou por quê? Porque tanto eu, né, ser humano, sou uma fonte térmica, porque eu tenho essa capacidade de geração de energia e manter minha temperatura 37, quanto o copo também foi uma fonte térmica que esquentou o ar do ambiente aqui. Você pode ver que, por exemplo, quando a gente estava lá na sala presencial e o ar-condicionado desligou, teve um dia que o ar-condicionado desligou, começou a ficar calor, nós tivemos que abrir a janela. Então, nós estávamos dentro de um recipiente fechado, aspas, a longo prazo ele não é um bom recipiente, né, que dá esse sistema fechado, mas a curto prazo era. Tanto que a gente sentiu calor, então nós tivemos que abrir as janelas. É exatamente o que está acontecendo aqui. E quem produziu aquela energia toda lá? Nós mesmos, né? Uma pessoa ou outra pessoa produzindo aquelas energias. E no meu caso aqui, mais cedo, foi o copo. Aí eu senti ele gelado, por quê? Porque ele foi trocando energia com o meio ambiente até atingir a temperatura do meio ambiente, né? Do ambiente aqui, ó. Nós estamos aqui dentro da sala. E é isso que vai acontecer nos nossos problemas até agora, tá bom? Deixa eu ver o que a gente escreveu aqui. Exatamente isso, Risa. Se tivessem 3 corpos, essa energia total ia ser dividida para eles, de maneira a atingir o tal do equilíbrio térmico, tá? Então vamos aplicar nesse negócio do exercício, que a aula completa com texto e tal, para vocês fazerem anotação ou anotações, vai chegar aí mais tardar amanhã, só estou esperando o link voltar. Chega mais. Olha essa questãozinha, o link do vídeo, né? Que eu mando e aí a escola devolve o link para poder postar na atividade de vocês. Olha essa questãozinha aqui. Um recipiente. Peraí, deixa eu ampliar. Um recipiente termicamente isolado. Em um recipiente termicamente isolado, são misturados 400 gramas de água. Olha, de novo, 400 gramas, hein? De água, inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius, com uma pequena barra de aço, de massa igual a 500 gramas, e inicialmente a 80 graus Celsius. Aí ele fala, considerando que ocorre troca de energia na forma de calor apenas entre a água e o ferro, e que o calor específico da água e do aço são respectivamente 1 e 0,12. Olha só, a água precisa de muito mais energia para cada grama aumentar 1 grau Celsius do que o ferro, ó. O ferro rapidinho esquenta. Tanto que se você colocar lá dentro de uma água fervendo, uma colher totalmente de alumínio, sem cabo, de outros materiais, você encosta ela vai estar quente rapidona. Rapidão ela vai estar quente. Por conta do calor específico dela. Os metais têm baixo calor específico, ou seja, precisa de pouca energia para poder variar a temperatura. Aí ele quer que você determine qual é a temperatura de equilíbrio térmico dessa mistura. Então tem um recipiente, não falou como é que é o recipiente, só sei que ele falou que ele é termicamente isolado. E ele frisou aqui, falou que só vai acontecer troca de energia, ó, na forma de calor apenas entre a água e o ferro, ou seja, o recipiente não vai participar da troca, tá? Então nós temos um recipiente, aí eu tenho água aqui no fundo do recipiente, o cara falou a quantidade, suponhamos que seja assim, e aí alguém vai adicionar a essa água um pedaço de ferro. Então aqui eu tenho água e aqui eu tenho ferro. Aí olha só, quais são os dados do ferro? Calor específico do ferro. Ele falou aqui, ó, 0,12 calorias para cada grama mudar 1 grau Celsius. Nessa parte da matéria, nós temos que fazer essa coleta de dados. Não dá para a gente ficar circulando coisas no texto, tá? Vai fazer com que a gente erre. Temperatura inicial do ferro. Olha lá, ó. Pequena barra de aço. Eu botei ferro, mas é aço. Olha que loucura. Bom, vou apagar ali. De 500 gramas a 80 graus Celsius. Tem uma diferença entre o aço e o ferro. Então, não é a mesma coisa. Enfim, vou só anotar aqui, ó. Falou que não tem, Fê. Isso aqui eu não quis fazer a da apostila. Por quê? Para vocês terem exercícios para praticar primeiro. Depois eu vou corrigir os da apostila. Eu trouxe uns do que eu tenho aqui. Também mesmo porque também eu não estava conseguindo abrir o site para pegar as questões antes da aula. Consegui abrir só quase agora. Mas enfim, depois eu vou selecionar os do livro. Aí ele falou a massa de ferro, ó. 500 gramas. Vou anotar aqui, vai que precisa, né?
e está pedindo qual é a temperatura final da mistura, quer dizer, a temperatura do ferro. Agora vamos fazer da água. Da água. Calor específico da água. 1. Já repararam? A densidade da água é 1 e o calor específico da água é 1. Loucura, né? Aí a massa de água, ele falou, vou botar de água, 400 gramas. Temperatura inicial da água, 20 graus Celsius. Vou fazer uma pergunta agora. Quem vai ganhar energia e quem vai perder energia? Dá para saber, será? Dá para saber quem vai ganhar e quem vai perder energia? Eu vou responder. Dá para saber. Por quê? Porque quem ganha ou quem perde energia depende da temperatura inicial. Então, por exemplo, se esse café aqui tivesse a 60 graus Celsius e eu segurar ele com a mão, com certeza a energia do café vai vir para mim. Por isso que eu sinto ele quente. Eu sentia ele quente. Porque a temperatura dele está maior que da minha mão. Então o fluxo de energia vai ser do café para a minha mão. Eu sinto quente. Agora eu estou pegando no copo, eu estou sentindo o copo gelado. Provavelmente, com certeza, se eu estou sentindo o copo gelado, é porque está saindo energia da minha mão indo para o copo. Porque a minha mão está a 37 graus aproximadamente e o copo está na temperatura ambiente. Hoje não está a 37 graus aqui. Então, com certeza, minha mão está esquentando o copo. Por isso que eu estou sentindo frio. Aqui no nosso problema, é só você ver quem tem maior temperatura. Ó, quem tem maior temperatura? O ferro. Então, com certeza, a energia vai sair, a energia térmica, o calor vai sair do ferro para a água. Tá? Essa não é a pergunta do problema, mas nós quer ver que nós vamos descobrir naturalmente. Então, vamos lá. Tem dois objetos dentro do meu recipiente. Dois objetos, dois materiais diferentes. Então, na troca de calor, eu sei o seguinte, que se eu somar a quantidade de calor, se eu somar a quantidade de calor que o ferro vai doar com a quantidade de calor que a água vai receber, vai dar zero. O que nós sabemos? Que quantidade de calor, vou fazer aqui em cima rapidinho, só vou colocar a fórmula, pode ser calculada assim, pode ser calculada assim, ou pode ser calculada assim. Essa aqui nós não vamos usar hoje, nesse problema, por quê? Porque a água está a 20 graus e o ferro está a 80. A temperatura de equilíbrio vai estar entre 80 e 20. Ninguém vai mudar de fase. A temperatura de equilíbrio não pode ser maior que a do ferro, nem pode ser menor que a da água. Tem que estar entre 20 e 80. Então, essa formulinha serve só para calcular coisas quando a mudança de fase está acontecendo. Não é o caso. Então, nós não vamos usar essa fórmula agora. Nós vamos usar as de cima. Agora, professor, eu vou usar essa de cima, essa do meio. Por que nesse problema nós vamos usar? O exercício não falou nada de capacidade térmica. Então, nós não vamos usar essa fórmula. Nós vamos usar essa daqui, ó, que calcula a quantidade de calor para uma mudança de temperatura. É essa. Vamos usar como? Olha só como é que vai ficar. Aqui, onde está a massa do ferro, eu vou colocar a fórmula... Massa do ferro não, quantidade de calor do ferro, eu vou colocar a fórmula do ferro. Ó, vai ficar assim. A fórmula que calcula a quantidade de calor. Show? Acho que ficou difícil de entender, né? Vou fazer mais bonitinho, ou menos feio. Mais. Agora eu vou fazer da água. Vai ficar massa de água, calor específico da água e a variação de temperatura que a água vai sofrer. De boa, Lilões? Até agora? Então, onde tinha Q da água, eu coloquei a fórmula. Está aqui, ó. Então, onde tinha Q, eu coloquei a fórmula para calcular esse Q, que é essa quantidade de calor. Vou fazer o seguinte agora, vou substituir os dados que eu tenho da questão. Quer ver? Ó, vamos lá, massa de ferro. Como o calor específico está em grama, tá vendo? Dos dois, eu vou deixar grama também para massa. Se aqui tivesse quilograma, eu teria que colocar quilograma para massa. Então vai ficar assim, ó. 500
500 gramas de ferro. Calor específico do ferro, 0,12. Temperatura final é o que a gente quer saber, que é a questão do problema, né? Ó. Objetivo nosso. Menos a temperatura inicial do ferro. Tá aqui já, 80. Mais a massa de água. Massa de água, 400 gramas. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura. Final é o que eu quero saber. E a inicial é 20 graus Celsius. Está bem aqui, ó. Aqui, ó. Meus dados. E está lá em cima também no texto. Tudo bem agora, até agora? Show, né? Então tá. Continuando nossa ideia, vai ficar aqui. 500 vezes 0,12. 500 vezes 0,12. Vou fazer essa conta aqui rapidinho. Ou 12% de 500, que é a mesma coisa, né? 60. Então aqui vai ficar 60. Θ menos 80. Mais. Aqui vai ficar 400 mesmo. É 400 vezes 1 dá 400. Vocês entenderam por que eu coloquei a mesma letra para a temperatura final? Por quê? Porque a temperatura de equilíbrio é igual para os dois, eles vão atingir o equilíbrio térmico. Né? Se eu pegar meu termômetro e medir a temperatura do ambiente aqui, vai dar lá 27 graus. Vou medir a temperatura do meu café que eu deixei aqui, tem mais de 2 horas, o café estava aqui. Vai dar 27 graus também, ou seja, os dois estão em equilíbrio térmico. Tá? Show. Aí agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou entrar aqui com meus 60, dentro desse parênteses, vai ficar isso aqui, ó. 60 vezes θ e depois 60 vezes menos 80. Olha como é que vai ficar. Vai ficar 60 tetas menos 60 vezes 80. Do outro lado, a mesmíssima ideia, que é a álgebra. A mesma ideia, ó. Par e par. Então vai ficar 400 vezes θ menos 400 vezes 20. Nós entendemos aí o menos? Porque 400 mais 400 vezes menos 20 dá mais vezes menos dá menos. E 400 vezes 20, show? Aí agora eu vou subir com essa equação aqui para cá. Ó. Então olha só como é que vai ficar. Vamos fazer aqueles produtos ali para dar uma clareada. Então aqui vai ficar 60 vezes θ mesmo, menos 60 vezes 80, 6 vezes 8, 48, mais 2 zeros, mais 400 vezes θ, menos 2 vezes 4, 8, mais 3 zeros, 1, 2, 3, isso tudo é igual a zero. Vou fazer o seguinte, eu vou somar, eu vou juntar quem tem letra com quem tem letra e quem não tem letra com quem não tem letra. Então, 60 tetas mais 400 tetas, dá 460 tetas. E menos 4.800 com 8.000. Vai dar 12.800. Concorda todo mundo aí? Isso vai ser igual a zero. Aí agora eu vou passar esse menos 12.800 para o lado direito. Vai ficar assim. 460 tetas vai ser igual a 12.800. Professor, e o sinal? Aqui está negativo o lado esquerdo. Troquei de lado, ficou positivo. E finalmente, agora para terminar a questão, vou fazer 12.800 dividido por 460. Tira zerinhos. Aí, bom, 27,80. Gritou. Lisa. Então, eu vou ter aqui a temperatura de 27,82 graus Celsius. É a temperatura de equilíbrio no sistema fechado. Aí ele mandou a gente marcar uma temperatura de equilíbrio térmico é de aproximadamente igual, quer dizer, se eu aproximar isso aqui vai dar 28. E aí você fala assim, pô, professor, é só para isso que serve essa fórmula, né? Essa ideia aqui do princípio das trocas de calor?
serve para você descobrir massa, serve para você descobrir calor específico, quer dizer, serve para você descobrir a letra que está faltando, no caso a grandeza que está faltando, se a gente for falar de uma forma mais bonita. Então descobrimos aí a temperatura de equilíbrio térmico. Note que ela ficou realmente entre 20 e 80, né? E como as massas são parecidas, quem mandou foi o calor específico. Para chegar mais perto. Note que a temperatura ficou mais perto da água. Ó, a temperatura da água era 20, a temperatura de equilíbrio foi 27. E a temperatura do ferro era 80, a temperatura de equilíbrio foi 27. Quer dizer, por que a temperatura ficou mais perto da temperatura da água? Porque a água é quem precisa de mais energia para variar a temperatura. Então, ela que segurou a temperatura para baixo. Note que o aço aqui precisa de menos energia. Enfim, eu trouxe mais uma questão, dá para a gente trabalhar ela aqui. Trouxe mais, né? Mas vamos fazer. Acho que só vai dar tempo de fazer mais uma. Essa aqui não. Hoje não, na próxima aula sim. Vamos ver essa daqui. Aí ele vem aqui e fala: a calorimetria analisa os problemas enfrentados na troca de calor em sistemas de temperaturas diversas no interior de recipientes isolados. Está falando da matéria. Ou não, do meio exterior. Os calorímetros isotérmicos são aqueles em que, idealmente, não há variação de temperatura durante a experiência, que eu falei para vocês, ocorrendo apenas a variação do fluxo de calor. Considerem um calorímetro de capacidade térmica igual a tal. Galera, tá vendo aqui que ele colocou o calorímetro na ideia, na jogada? Ele deu. Antes o calorímetro era perfeito no exercício anterior, quer dizer que ele não participava das trocas. Aqui, o calorímetro ele não vai deixar sair energia do sistema, mas ele vai participar das trocas. Ele vai estar junto ali, igual uma caixa de isopor. Se você encher ela de gelo, se você tirar o gelo e botar a mão no fundo da caixa, ela vai estar gelada. O que aconteceu? O gelo roubou a energia da caixa um tempo e esfriou a caixa. Então a caixa fez parte do sistema ali. Mesmo que ele seja fechado a um curto prazo, então, mas a caixa fez parte. É exatamente o que está acontecendo aqui. Ele mandou você considerar que um calorímetro, que é onde é o recipiente onde a gente consegue trocar as energias ali, ele tem essa capacidade térmica. Então ele vai fazer parte. Contendo 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Então tem um calorímetro, tem um recipiente, tá, fechadão, tá aqui. E dentro dele já tem água. Tá aqui. Então vamos fazer umas anotações aqui, ó. Então, eu vou puxar a setinha para o calorímetro, tá? Então o calorímetro, ó, ele vai fazer parte. Ele deu o quê? O Czão do calorímetro, que é a capacidade térmica, ó. Capacidade térmica igual lá. 300 calorias para o calorímetro todo variar 1 grau Celsius, essa capacidade térmica. E aí ele falou o quê? Que dentro do calorímetro tem a água. Eu queria fazer sempre coloridinho, que é bem mais didático, né? Mas o computador tá travando, bebê. Você não faz ideia. Eu clico para poder trocar a fonte e ele trava. Comprar mais memória RAM. Aí vem. Aqui tem água, 200 gramas. Falou que a temperatura dessa água aqui, ó, é 20 graus Celsius. Ah, pergunta agora. Se a água tá dentro do calorímetro já e ela tá a 20 graus Celsius, qual é a temperatura que o calorímetro também tá? Temperatura inicial. Isso aí mesmo que vocês responderam. 20 graus Celsius. Muito bem, Fernanda. Muito bem, Matheus. É porque dá aquela travada. Né? Muito bem. Isso mesmo. Então, sempre tem que pensar nisso, né? Ah, o calorímetro fazendo parte das trocas. Já tem o líquido ali dentro, eles estão ali dentro já tem um tempo, então a temperatura do líquido é a temperatura do calorímetro. Top. Ele deu o calor específico da água, falou que é 1. Mas se ele não der, você já tem que saber também, porque é 1, né? Aí ele vem. Contendo 200, botei
200 gramas de água, 20 graus Celsius, cujo calor específico é 1, tá aqui, pronto. Aí ele fala, um bloco de massa igual a 1 kg, feito de um material cujo valor específico é 0,75, está a uma temperatura de 50 graus e é colocado no interior do calorímetro. Então, o moço vem aqui, colocou um blocão lá dentro. Falou que esse bloco aqui tem uma massa de 1 kg, 1000 gramas. Já vou deixar em grama, tá todo mundo em grama, por que eu vou usar quilograma ali? Não vou fazer isso. Falou que o calor específico desse material aí é 0,25 calorias para cada grama mudar 1 grau Celsius. E falou que a temperatura desse material aí inicialmente é 50 graus Celsius. Aí vem a pergunta do problema. Nessas perguntas, assim, né? O objetivo do problema. Nessas condições, a temperatura final atingida pelo sistema isotermicamente isolado em graus Celsius é igual a... Então, de novo, está pedindo a temperatura final. Então, ele está pedindo a temperatura final desse cara. Ele só deu a inicial. Está pedindo a temperatura final desse cara aqui. E está pedindo a temperatura final desse cara. Professor, você está usando a mesma letra para representar a temperatura final. Claro, por quê? Porque ele está pedindo no equilíbrio térmico, né? Tudo bem? Então, mesma letra. Se eu usar letras diferentes, vai dar problema. Aí eu vou começar a minha ideia com o princípio das trocas de calor, porque é isso que vai acontecer aqui dentro. Se é um sistema fechado, aí ó, vou começar Q1, Q2, Q3. Ó, por que eu fiz 3 Qs agora dessa vez? O que vocês acham? Porque agora o calorímetro participa. Então eu tenho água, eu tenho bloco, né, que é aquele material ali, e o calorímetro. Tem 3 objetos, então estão 3 Qs. Show, Fernanda? Isso aí, top. Aí agora eu vou substituir a formuleta. Então olha como é que vai ficar. Vai ficar assim. Vamos botar, eu botei 1, 2, 3, mas ao invés de botar 1, 2, 3, eu vou dar um nomezinho bonitão. Vai ficar assim. M da água, valor específico da água, variação de temperatura sofrida pela água. Mais M do objeto, do ferro. Olha que loucura. Peraí que deu... Pronto. Então, olha lá. Q da água mais Q da substância, S, vou botar assim S, mais o Q do calorímetro. Isso tudo vai ter que ser igual a zero. Então, o Q da água vai estar aqui já. Vou fazer agora o Q da substância. Só apagar o... E a aula vai terminar. Lindões, perdão, tá? Não vai dar pra gente terminar isso hoje. O computador não tá ajudando, não. Menos θ 0, mais... Aí eu vou fazer agora do calorímetro. Notem, veja bem, se eu fizer isso aqui, Czinho vezes Δθ, eu não, igual a zero, que é a fórmula, né, que está aqui em cima, tá vendo que no calorímetro, que é esse QC, então, água, substância e calorímetro. No calorímetro, que é esse QC, eu coloquei a fórmula que a gente tem usado sempre. Só que no exercício, no texto, ele não falou nada sobre calor específico nem a massa. Por isso que eu não posso usar MCzinho. Eu tenho que usar aquela outra fórmula, né? Que a gente tem usado essa aqui, quem morreu com tétano. Mas agora, para o calorímetro, tem que usar essa aqui, ó.
Vocês vão, por quê? Porque não me forneceram nem a massa, nem o calor específico do calorímetro. Mas a capacidade térmica forneceu. Então eu vou trocar esse trem aqui, ó. Aqui, no lugar disso aqui, eu vou colocar outra coisa. Tá? Mas isso eu vou deixar para a próxima